Banco de germoplasma. São unidades de material genético conservado para o uso imediato ou futuro. Ele é formado a partir da identificação e da preservação de células germinativas de alguns seres vivos, tanto como animais ou vegetais. Serve para facilitar a adaptação ao clima quente e à escassez de alimento, além de resistência a determinadas doenças e de outras coisas. Entomologia e heterose. Entomologia é o acasalamento entre indivíduos aparentados. Entomologia tem a perda de vigor e outras perdas como degeneração. Existe também a depressão por entomologia, que conduz à perda de vigor, perda de produtividade, altura de planta, varia os efeitos de cada espécie. Heterose é o oposto. É o aumento de vigor, altura da planta, conteúdo do carboidrato e a produtividade. Em outras culturas, ela pode aumentar a altura das plantas, tamanho da folha, tamanho das espigas, número de grãos e tamanho das células. Plantas autógamas. Bom, sobre o melhoramento de plantas autógamas, inclui espécies que possuem flores hermafroditas que se reproduzem predominantemente por meio de autopolinização. A autofecundação sucessiva ela leva à homozigose, genótipo, homozigoto, linhagem ou misturas de linhas, fenotipicamente semelhantes. A variedade genética ocorre devido à presença de diferentes genotipos homozigotos. Plantas alógamas. São plantas que fazem preferencialmente a polinização cruzada. Nesse caso, a fertilização acontece quando o pólen de uma planta fertiliza o estigma da flor de outra planta. As espécies alógamas são características pela heterozigose, apresentando heterose e endogamia. Plantas intermediárias. Possuem taxa consideradas de polinização cruzada, então deve tomar cuidado no isolamento dessas espécies, tanto durante a fase de melhoramento como na produção de sementes. Tirando isso, os métodos utilizados para o melhoramento são os mesmos utilizados pelas espécies autógonas. Ela possui também a porcentagem da fecundação cruzada entre 5 a 95%. Exemplos são de espécies intermediárias são algodão, café e sorgo. Melhoramento de plantas alógamas. Método em que a variedade deve ser gerada artificialmente. Tem o método da população, que é o BUC. Tem o do genealógico, que é o pedigree, e método do SSD, descendente de uma única semente. E o método do recruzamento, com caracteres qualitativos. Hibridação, utilizado quando o objetivo é reunir em um único indivíduo liagem, os alelos desejáveis. Hibridação é um método utilizado para ampliar a variabilidade nos programas de melhoramento.
a seleção de parentais, caracteres qualitativos e quantitativos. A primeira delas envolve os procedimentos que utilizam apenas informações dos pais. A segunda utiliza o desempenho de suas progênies. Os tipos de cruzamento dialético são complexos, parciais e circulantes. Híbrido, variedade e cultivar. Variedades são obtidas pelo cruzamento natural entre plantas da mesma linhagem. Híbrido é o resultado do cruzamento entre os genitores de linhagem puras diferentes, possuindo características homogêneas entre si, mas diferentes dos pais. Cultivar é a designação dada a determinada forma de uma planta cultivada, correspondendo a um determinado genotipo e fenotipo, que foi selecionado e recebeu o nome único, devidamente registrado com base nas suas características produtivas. 8. Tema 8. Sobre a hibridação. Eu peguei a explicação da professora aqui. Para fazer uma hibridação em milho, tem que ter uma linhagem fêmea e uma macho. Tem que fazer fazer um monitoramento da planta de milho. Tem que ver se o tendão ainda está recoberto das plantas fêmeas e se a espiga está emergindo. Depois disso, você faz o recobrimento com um saco plástico para proteger ela para que não tenha contaminação de pólen. A espiga vai crescer e desenvolver dentro do saco plástico até o dia de fazer a hibridação. O tendão da planta mãe é cortado para que não haja fecundação. Para a coleta do pólen, a planta tem que ser macho. Quanto mais novo o pólen, melhor. Quando começa a emitir as anteras para fora, ele está produzindo pólen. Quando ele estiver no meio, iniciando a polinização, é a melhor fase para a coleta. É colocado um saco papel craft em cima desse pendão para ser coletado um pólen novo, porque o pólen novo é o mais fértil. Quando a espiga estiver receptível, é pegado o pólen, colocado na espiga. O ideal é quando o estigmatismo estiver grande. Ele é cortado para facilitar a entrada do pólen e revestido com cuidado. O saco de craft cheio de pólen para haver contaminação. E grampeia para uma melhor fixação na espiga. Esse saco vai ficar até o dia da colheita. Sobre a obtenção híbrido simples, duplo, triplo, a diferença entre eles. O híbrido triplo é obtido a partir do cruzamento entre uma linha pura e um híbrido simples. É indicado para média a alta tecnologia, enquanto o híbrido duplo é o resultado do cruzamento entre dois híbridos simples, sendo indicado para média tecnológica. Os tipos de híbridos avaliados e o seu comportamento quando se reutiliza sementes para a semeadura das safras. OMG transgênico. Um organismo geneticamente modificado foi submetido a técnicas laboracionais que de alguma forma modificaram seu genoma, enquanto que o organismo transgênico foi submetido a técnicas específicas de inserção de um trecho de DNA de outras espécies. Assim, o transgênico é um tipo de OGM, mas nem todo OGM é transgênico.
É a obtenção de plantas transgênicas. Plantas transgênicas são plantas que contêm um ou mais genes, introduzindo por meio da técnica de transformação genética. Através dessas técnicas, um ou mais genes são isolados bioquimicamente e inseridos a uma célula. Em seguida, essas células se multiplicam e origina-se uma nova planta, carregando cópias idênticas do gene.